Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá a hora que você está estudando, mas é muito bom estar aí com você. Eu me chamo Guilherme Parreira, estamos nessa aula para a Unigran Rio, focando nossos estudos aí em particular de medicina. Cara, e essa prova da Unigran Rio, ela não é uma prova muito complexa não, mas ela tem uma amplitude de questões, ela cobra muitos conteúdos. E aí, de repente, uma aulinha de revisão, mesmo que os itens sejam razoavelmente mais tranquilos que algumas questões que você está fazendo ao longo do ano, é importante para que você não chegue lá na hora e dê um mole, né, esqueça um detalhe ou outro, né, e erre uma questão que seja importante. Então, hoje o nosso foco é, vamos trabalhar questões que apareceram nas provas da Unigran Rio, tá? E tentar dar uma amplitude legal em cada item que vem aparecendo. E você vai começar a perceber que tem coisas que aparecem com muita frequência. Então são aquelas questões tipo quase certas de aparecer. Beleza? Então vamos dar uma olhada aí na primeira questão? Aparecendo a primeira questão para você, vou pegar aqui o meu iPad, vou sentar, porque essa primeira questão eu consigo fazer sentado sem escrever muita coisa. Vamos lá então. Vamos lá, lê comigo. Nos processos de separação relacionados abaixo, indique aquele que pode ser usado para separar misturas líquidas, miscíveis e de pontos de ebulição diferentes. Então, vê só, primeira parada é, ele falou que a mistura é miscível, ou seja, é tudo misturado e dá uma fase só, é algo homogêneo. E ele destacou para você os pontos de ebulição como uma característica importante. Ou seja, ele está te encaminhando a falar que ele vai querer separar essa mistura fervendo, porque ele quer por pontos de ebulição. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha nas opções que ele me dá. Primeira parada que ele me mostra aí, separação magnética. Como é que eu faço separação magnética? Simplesmente chega um ímã, aproximei um ímã. Quem for ferromagnético, ou seja, ter a característica de ser atraído por um ímã, assim como o ferro, vai ser separado. Isso aí é bom para você separar, de repente, latinhas de alumínio de latinhas de conserva, que são latinhas de ferro, num processo, sei lá, de coleta seletiva de lixo. Eu passo um ímã, o que for as latinhas de conserva vão grudar, e alumínio não é atraído por ímã. Então, de repente, é uma boa separação para materiais ferrosos, materiais que tenham ferro. E não é o caso dessa mistura que ele mostrou. Depois, destilação. Opa, destilação deve ser a nossa resposta. Por quê? Destilação é um processo separado na hora que você ferve, na hora que você quer separar dois componentes através de aquecimento. Onde você aquece, aquele cara vai virar um gás e depois você condensa em outro local. Se você tivesse os mesmos pontos de ebulição, você teria problema. Por quê? Na hora que os dois fossem ferver, eles ferveriam juntos. O vapor seria uma mistura dos dois, que iriam condensar ainda formando uma mistura. Não serve. Mas já que a nossa questão trabalha com pontos de ebulição diferentes, esse é o nosso gabarito. Pode marcar. Letra B é a resposta da primeira questão. Agora, vamos ler o resto. Ele falou filtração. O que é filtração? Filtração é basicamente separar o que é grande do que é pequeno. Tá? Então, eu posso separar uma partícula sólida de alguma coisa líquida, filtrando. Posso separar uma partícula sólida de um gás, simplesmente filtrando. O filtro nada mais é do que um material poroso, que deixa passar partículas que sejam muito pequenas. Como a gente imagina que sólidos sejam razoavelmente grandes, sólidos são presos em filtros. Beleza? Então isso aí não serve, cara. Ele falou que são misturas líquidas e líquido não fica preso em filtro. Vamos para o outro. Catação. Catação é simplesmente um método que eu vou lá e pego, né? Seja com a mão, seja com uma pinça. Então, para você catar, o componente que você vai pegar tem que ser sólido. A gente só pode pegar sólido, né? Não dá para catar um líquido. Então, nesse momento, a gente fala assim, cara, não pode ser. Porque ele falou para mim mistura líquida e miscível, ainda vai dar homogêneo. Eu não vou ser capaz de observar qual é o componente que eu quero e qual é aquele que eu não quero. Então, não serve. Depois, decantação. Decantar é um método de separação baseado em quê? Na diferença de densidade. Deixe o sistema quieto. Aquele que for mais denso, desce. E o que for menos denso, sobe. Só que isso tem que dar algo o quê? Heterogêneo, para que eu possa ter alguém descendo e alguém subindo. Ser uma mistura homogênea não funciona. Não tem o cara mais denso para descer. Seria um sistema
único, beleza? Então, decantação não funciona, de modo que o único item razoavelmente aplicado ao que ele mostrou tem que ser o quê? A letra B, destilação. Beleza? Consolidou aí os conceitos lá de separação de mistura, lá do nosso módulo 1? Beleza, então, vamos passar para a próxima. Na próxima ele fala assim, qual a afirmação é correta, considerando-se o modelo atômico de Rutherford? Então a gente tem que pensar nos modelos atômicos. Quando você pensa em modelo de Dalton é aquele modelo que é uma bolinha, né? É uma esfera maciça, neutra, indivisível. Nem existe próton, nêutron, elétron, isso não existe porque a gente falou que ele é indivisível. Ainda não tinham sido descobertas partículas fundamentais. Aí, um pouquinho depois, aparece o Thomson, onde o Thomson, fazendo alguns experimentos, consegue descobrir o elétron. Descobrindo o elétron, o átomo, que antes era uma bolinha indivisível, neutra, mudou. Mudou para quê? Mudou para uma bolinha neutra, só que agora divisível, em elétrons e mais alguma coisa, que seria obrigatoriamente positivo. Porque se o elétron é negativo, esse outro cara, esse outro alguém no átomo tem que ser positivo, já que o átomo sempre é neutro. E aí apareceu a ideia daquele modelo conhecido como modelo do pudim de passas e não mais o modelo do Dalton, chamado de bola de bilhar. Aí avançamos um pouquinho, entrou o modelo do Rutherford, um experimento que era folha de ouro, bombardeando partículas alfa, e as partículas alfa passavam direto por essa folha de ouro. O que o Rutherford foi supor, então? Que o átomo é algo não mais homogêneo, algo heterogêneo, tem uma grande concentração de massa no centro, ao redor um enorme espaço vazio, que é onde ficam os elétrons, chamado de eletrosfera, que foi aprimorado depois, lá com o modelo do Bohr, que vai organizar a eletrosfera em camadas ou níveis energéticos. Tudo bem? Então, beleza. Conceito que cobre essa questão, átomo de Rutherford. Um átomo que tem tem núcleo e que tem eletrosfera. Altamente desigual. Tudo bem? Então vamos ver as opções que ele me dá. O núcleo é a região de menor massa no átomo. O que tem no núcleo? No núcleo tem próton e tem nêutron. No modelo do Rutherford, ele ainda não conhecia a existência do nêutron. Nêutron vai aparecer só depois. Mas tem próton. Próton é um cara quase 2000 vezes maior do que o elétron. Então a gente sabe que num átomo, a massa dele está no núcleo, que é o centro. E a massa da eletrosfera é praticamente desprezível. Então esse item daí está fora, a letra A não serve. B. Os prótons e os elétrons se localizam no núcleo. Poxa, um absurdo, né? O elétron está na eletrosfera e o próton sim que está no núcleo. Beleza. C. O átomo apresenta predominantemente espaço vazio. Opa! Núcleo é uma grande concentração de matéria, mas num espaço bem o quê? Pequenininho. E uma eletrosfera enorme ao redor, considerado um espaço vazio, por onde passaram as partículas alfa no experimento da folha de ouro. Então esse item C parece que é o certo, hein? Vamos ver o resto. D. A região central do átomo é a eletrosfera. Não, a região central é o núcleo. E o átomo não possui elétrons na eletrosfera. Poxa, essa é mais absurda ainda, né? O elétron fica na eletrosfera. De modo que, qual é a resposta certa? Letra C, né? O átomo apresenta predominantemente espaço vazio. Então pode marcar aí letra C. E o que a gente acabou de tratar é a evolução dos modelos atômicos que aparece e às vezes a gente acaba esquecendo alguns detalhes. Tranquilo então, gente? Partiu para a terceira questão. Vamos lá. Terceira questão, ele fala assim, o número de elétrons do cátion 2+, cátion é aquele cara que perdeu elétron, né? E aí perdeu quantos? 2, né? 2+. De um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Aí ele foi até redundante, né? Porque átomo é neutro. Então não precisava falar o átomo neutro. Beleza? Mas enfatizou. Beleza. De um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. Ele quer o número atômico do elemento X. Essa aqui está no quadro. Vamos lá. Pessoal, questão 3. Ele falou X2+, que é um cátion divalente, tem o mesmo número de elétrons que um gás nobre. Você sabe que a ideia é essa, né? Eu perder elétrons para que eu fique estável.
E se eu fico estável, é porque eu sou semelhante a um gás nobre. Então não foi nada absurdo o cara falar que ele perde 2 elétrons para ficar com o mesmo número de elétrons que um gás nobre. E ele me dá as características do gás nobre. Esse gás nobre, que aqui eu chamei de Y, tem 20 de massa e 10 de número atômico. Eu sei que o número atômico é próton. E que se é um átomo, e aí ele enfatizou que é neutro, próton é igual a elétron. Ou seja, o meu gás nobre tem 10 elétrons. Logo, essa espécie X2+, também tem 10 elétrons. Tá aqui. Mas ele perdeu 2 e ficou com 10? Então quer dizer que, na verdade, o X tinha 12. E se X não é mais íon, se X agora é um átomo, ele é neutro, e o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, você pode marcar aí. Letra C é a nossa resposta. Tudo bem? Nesse tipo de questão, você não pode se confundir com a ideia do perde e ganha elétrons. Isso aí não rola. E você tem que sempre ver qual é o parâmetro que ele deu. Qual foi o parâmetro? Aqui foi o gás nobre. Tranquilo, gente? Beleza, então. Vamos dar uma olhada na próxima questão. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aí na próxima questão. E a questão falou assim, ó. Um composto submetido à decomposição produziu hidrogênio, que é o H2, e silício na proporção, respectivamente, de 3 gramas para 28 gramas. No composto original, o número de átomos de hidrogênio combinados com um átomo de silício é... Então nota aí, gente. Ele me deu valores de massa e está pedindo para eu pensar em átomos. O que é? O cara que relaciona a ideia de massa com alguma quantidade em mols. É a massa molar. A massa molar vai fazer isso. Só que ele pediu aí para pensar em átomos. Então, ao invés de trabalhar com mol, eu vou trabalhar com quem? Com o número de Avogadro, que é aquele 6, 10 a 23, que bem ou mal é sinônimo. Então eu sei que 6, 10 a 23 do que está sendo falado tem o valor da massa molar. Tudo bem? Então vem comigo. O H2, ele falou que ele colocou 3 gramas e a massa molar desse cara é 2 gramas por mol. Ao invés de fazer mol, eu utilizei 6, 10 a 23 para achar o número de moléculas de H2. 6, 10 a 23 está para 2, 3 está para X, fiz a conta achando 9 vezes 10 a 23 moléculas. Só que nota que ele pediu átomo. E essa molécula H2 tem 2 átomos. Então o número de moléculas vai ser multiplicado por 2, para que a gente ache o número de átomos. Chegamos aqui, 18, 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tranquilo? Vem para o silício agora. Aí ele falou que o silício, ele achou 28 gramas. E a massa molar do silício é 28. Então 28, que é o valor que ele deu, tem 1 mol. E 1 mol é 6, 10 a 23 átomos. Pô, Paera, por que aqui é átomo se aqui em cima foi molécula? Porque H2 é uma molécula e o Si é um átomo. Então a gente já está trabalhando em átomos. Eu tenho 6, 10 a 23 silícios para cada 18, 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ué, esquece a base 10. 6 para 18, qual é a proporção? Aqui é 3 vezes maior que esse, não é? Então eu tenho 3 hidrogênios para cada um silício. E o que ele pediu aí na questão? Eu quero um silício? Então eu tenho 3 hidrogênios. Só marcar a letra C. Beleza? Tudo bem? Sempre que o cara estiver falando em proporções, tenta passar ou para mol ou para átomos. Aí o enunciado já estava te encaminhando, né? Vamos pensar em átomo, ficou mais fácil. Tranquilo? Vamos passar para outra aí, gente. Vamos lá. Álcools e hidrocarbonetos saturados são usados como combustíveis. A alternativa que apresenta apenas substâncias pertencentes a essas funções é... Então, beleza. Para aí, tenta fazer essa. Identifica as funções e marca a certa. Já volto. Vamos lá, gente. Questão bem simples aí para a gente identificar as funções. E ele pediu para a gente marcar o quê? Álcool e hidrocarboneto saturado. Álcool é aquele cara que tem hidroxila ligado a um carbono saturado. E hidrocarboneto saturado não tem ligação dupla em nenhum momento. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olhei para esse composto, um carbono. Com um carbono não dá para ter dupla, né? Então isso aqui é um hidrocarboneto saturado. E de repente vale a pena você lembrar que quando ele é saturado, ele obedece à fórmula CnH2n mais 2.
todo cara que obedecer essa fórmula é um hidrocarboneto saturado que a gente classificou como alcano. Beleza? Aqui eu tenho um OH ligado no carbono saturado. Opa, isso aqui é um álcool. Vim para esse. Isso é hidrocarboneto. É saturado? Você vai perguntar, pô, Parreira, encaixa nessa fórmula? Encaixa. 3 é o meu N. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Opa, isso aqui é hidrocarboneto saturado. Achamos a resposta. Resposta é a letra A. Pode marcar direto. Agora, vamos ver o resto, né? Para você falar assim, pô, as outras estão erradas, por quê? Hidrocarboneto saturado também encaixa nessa fórmula. Só que isso aqui, esse pedacinho aqui, indica para mim o quê? Aldeído. É C, dupla O, H, que o pessoal escreve como CHO. Beleza. Vem para cá. Opa! Outro aldeído. Aqui, apareceu o quê? Apareceu esse COOH, que é C, dupla O, OH, que é o grupo carboxila. Beleza? Que vai definir o ácido. Vem para esse. De novo, hidrocarboneto saturado, hidroxila em carbono saturado é álcool. Aqui apareceu, igualzinho de cima, ácido. Beleza, vem para esse. OH num carbono saturado, álcool. Tem um oxigênio entre carbonos. Opa, um oxigênio entre carbonos é qual função? É o éter. E esse cara daqui é o hidrocarboneto saturado. Se você notar, aqui tem aldeído que ele não falou, aqui tem aldeído ácido e o benzeno, aqui tem hidrocarboneto, álcool, mas aí tem um ácido que não serve, igual de cima. Aqui tem um álcool, aqui tem um éter, não serve. A única opção realmente, letra A, é a nossa resposta. Beleza? Vamos passar para outra então. Vamos lá. Na outra, 8. O número de átomos existentes em 2 mols de água será D. E aí, uma estequiometriazinha, desculpa, uma relação numérica, né? Uma relação numérica bem tranquila. E aí, vai lá, marca aí que eu já volto. Vamos lá, gente, que estão pedindo para a gente calcular número de átomos. Você tem que estar ligado que muitas vezes o que a pessoa pede para você calcular não é exatamente o que está sendo falado no problema. O que você está falando no problema? Água. E água é uma molécula. Então você pode calcular, para esse dado que ele me forneceu, moléculas. Então ele me deu 2 mols de água, eu sou capaz de calcular moléculas. Só que ele não pediu molécula, ele pediu átomo. Então a gente vai fazer um ajuste ao final de tudo. Vem. Ele falou 2 mol de água e deu o número de Avogadro 6,02 10 a 23. Por causa desse 0,2 que ele deu, vou ter que fazer a conta com isso aqui. Se isso é a quantidade em mol, eu multiplico por 2. Multipliquei por 2 e achei o número de moléculas, que é o que está sendo falado nessa questão. Molécula de quê? Molécula de água. Achei o número 12,04 10 a 23 moléculas. Só que a molécula que você está trabalhando é H2O. Tem 2 Hs e 1 O. Logo, no total, essa molécula tem 3 átomos. Se cada molécula tem 3 átomos, eu tenho que pegar o número de moléculas e multiplicar por 3. Multiplicando por 3, achei 36,12, 10 a 23, que a gente acerta aí a notação científica, 3,612, 10 a 24 átomos. Isso é qual opção? Opção letra E. Pode marcar aí, é o nosso gabarito. Sempre fica ligado na ideia do o que está sendo falado na questão e o que está sendo realmente perguntado. Se não for a mesma espécie química, ao final a gente vai ter que fazer um leve ajuste. Beleza? Vamos para outra então. Questão 9. A análise da amostra de um determinado vinagre indicou concentração de 6 gramas de ácido acético em 100 ml de solução. A molaridade dessa solução será D. Então o que o cara quer que você calcule aí? Quer que você calcule a concentração em mol por litro. Beleza? Tenta aí, já estou voltando. Vamos lá, gente. Então, questão pedindo para você calcular a molaridade.
Às vezes, se você terminar de ler o problema e estiver um pouquinho perdido, fica legal você listar as informações numéricas que você tirou do enunciado. Então, vamos lá. A informação aqui é o ácido acético, que ele tem 6 gramas e que ele tem 100 ml. Quer que eu faça a molaridade? A parada é o seguinte, sempre é importante você perceber qual é a unidade que a resposta tem que ter. A unidade de molaridade, mol por litro. Na verdade, se você olhar as opções, ele botou um M grande, né? Um M maiúsculo. E aí vê, observação dessa questão, mol por litro é sinônimo de molar, que é sinônimo de M maiúsculo. Então todas as opções aí, na verdade, estão aparecendo em mol por litro, só que escrito de um modo diferente. Então o meu soluto tem que estar em mol e a minha solução tem que estar em litro. Bem ou mal, a solução já está ali, né? 0,1 do litro. O problema é que esse cara tinha que estar em mol. Vamos converter e para isso ele me deu os dados de massa molar para eu achar a massa molar do meu composto. Tudo bem? Então beleza. Achei que para esse cara a massa molar é 60 e aí escrevi que 1 mol do ácido tem 60 gramas, 6 gramas tem X, não é uma conta muito difícil, achei 0,1 mol. Beleza? Agora a questão é, aonde está esse 0,1 mol? Pô, Parreira, ele está no volume de 100 ml, que é 0,1 do litro. Então, 0,1 mol está dentro de 0,1 litro. Se fosse 1, seria X. Pô, conta nada difícil, né? Dá 1 mol. 1 mol que está onde? Em 1 litro? Então isso é 1 mol por litro, que dá a letra B. Sempre é importante você notar qual é a unidade que vai aparecer na resposta e ir adaptando o que você tem para o que você realmente quer. Beleza? Vamos para outra então, gente. Vamos fazer a próxima. A concentração hidrogeniônica de um suco de limão puro é 10 a menos 2 mol por litro. O pH de um refresco preparado com 30 ml desse suco acrescido de 270 ml de água é igual a... Nota, cara, essa questão aí, ela é um pouquinho mais difícil. Ela pede para a gente trabalhar com pH, concentração hidrogeniônica e, se você notar, foi feita uma diluição. Ele tinha 30 e jogou para mais do que 30, ele acrescentou água. Então você tem que parar para pensar qual é a nova concentração, para que aí sim você possa trabalhar com o pH. Beleza? Quer tentar isso aí? Vai lá, vai lá. Trava aí. Tenta você. Já volto. Vamos lá, gente. Questão pedindo para calcular pH, só que eu sei que pH, bem ou mal, é um modo de expressar a concentração de H+. Então eu preciso saber qual é a concentração de H+, ao final do processo. Poxa, Parreira, que processo? Processo de diluição que ele fez. Ele tinha 30 e acrescentou água. Ele foi para um volume maior. Ele diluiu. Então vamos lá. Parada é o seguinte. Vamos dar uma olhada nos dados que ele listou. Concentração de H+, 10 a menos 2 mol por litro. Volume inicial de 30. Volume adicionado 270, dando volume final de 300. E ele quer o pH final. Beleza? Primeira situação. Nota que o volume inicial e o volume final são muito parecidos, né? Tem um grau de semelhança matemática muito grande. Pô, o volume final é 10 vezes maior, né? Então vê, situação inicial, situação final. No início eu tinha 30 e fui a 300. O volume aumentou 10 vezes. Como volume e concentração são inversamente proporcionais, a concentração vai cair 10 vezes. O que era 10 a menos 2, caindo 10 vezes passa a ser 10 a menos 3. Isso é a minha concentração de H+ ao final do processo. Beleza? O que você acabou de fazer foi uma ideia chamada fator de diluição. Se o volume aumenta, a solução diminui sua concentração no mesmo fator. Tudo bem? Agora vamos lá. Ele quer que eu trabalhe com o pH disso. pH é menos log de H+. Eu podia jogar esse valor e calcular o log. Mas aí tem uma parada muito importante, que vai resolver a questão muito rápido, que é essa observação. A concentração de H+ é 1 vezes 10 elevado a menos o valor do pH, mol por litro. E vê, aqui tem 1 na frente, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Opa, o pH está aqui, é 3. Marquei. Letra C é a minha resposta, 3. Tudo bem? Beleza? Cara, questão razoavelmente tranquila, mas que não saía direto. Na verdade, dá até para sair direto sim, gente. Vamos lá. Se você perceber que pH é uma escala
logarítmica, na base 10, você sabe que a cada momento que você muda uma unidade de pH, você tem que estar aumentando ou diminuindo 10 vezes. Beleza? Significa o seguinte, quando eu olho para essa diluição e essa diluição aumenta o volume 10 vezes, significa que a concentração cai 10 vezes. Logo, ela vai oscilar uma unidade de pH. Quando eu estava vendo aqui que a concentração era 10 a menos 2, o pH era quanto? 2. E se está aumentando ou diminuindo uma unidade, tem que ir para 1 ou então para 3. Beleza? Bom, 1 não tem opção, então tem que ser 3. Pô, mas por que vai para 3? Porque se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração de H+. Fica menos ácido. Então o pH tem que subir. Então subiu uma unidade. Tudo bem? Beleza? Vamos passar para outra. Questão 11. Uma solução de ácido acético apresenta uma concentração de íons 5,10 a menos 3 mol por litro. O seu valor de pOH será. Então vamos embora. Ele me deu aí concentração de H+, e está pedindo para eu calcular pOH. Vamos tentar essa aí? Vai lá? Já volto. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada então nessa questão, onde ele pediu para a gente trabalhar com a concentração do ácido acético. Só que ele mostrando o H+, sendo 5,10 a menos 3 mol por litro. Só que a parada é o seguinte, se ele está me fornecendo H+, eu posso calcular pH, porque pH é menos log da concentração de H+. Só que ele não pediu pH, ele pediu pOH. Eu sei que existe uma relação entre eles. Tá aqui, ó, pH mais pOH dando 14. Então o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou resolver o cálculo do pH, e aí ao final, quando eu achar o pH, eu vou jogar nessa formulazinha e sair com a resposta. Beleza? Então vamos lá. Primeira situação, H+ foi dado, ele quer o pOH, mas eu tenho que calcular pH primeiro. Aí eu fui substituir, é menos log de H+, substituir. O problema é que não dá para sair direto aqui, né? Aqui é uma multiplicação. E como é que é log de uma multiplicação? É a soma dos logs. Só que você tem que tomar um cuidado. Por quê? Tem um sinalzinho menos na frente. Então, menos, abre parênteses, log de 5 mais o log desse número. Na multiplicação, não vai fazer a soma dos logs? Botei parênteses. Quero tirar o parênteses. O menos vai para o log de 5 e o menos também vai para o log de 10 a menos 3. Tudo bem? Vamos lá. Log de 5 não é o problema, mas log de 10 a menos 3 eu não sei. Então eu tenho que transformar em alguma coisa razoável. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer essa parada? Vou fazer o seguinte. Log de 5 foi dado, mas esse cara não. Regra do peteleco, né? Você dá um peteleco nesse menos 3 para jogar ele para frente. Então vem menos 3 multiplicando log de 10. Menos 3. Cuidado, hein, gente? Tem um sinal negativo aqui e aqui também tem negativo. Trouxe como parênteses. Menos 3 vezes o log de 10. Log de 10 ele deu, não deu? Ele falou que o log de 10 é 1. Então, bem ou mal, esse número aqui, eu sei que é 0,7. E esse número, eu sei que é 1. Basta que eu faça as substituições. Trouxe para cá. Menos 0,7 mais 3. Opa, menos com menos deu mais 3 vezes 1. Isso resultou em pH 2,3. Beleza, achei o pH. Mas ele não quer o pH, ele quer o pOH. Tudo bem. pH mais pOH deu 14. Vou fazer a subtração. pOH então vai ser 14 menos o valor do pH. Achei 11,7. Marquei a letra B, que é a minha resposta. Tudo bem? Vamos lá. Agora é o seguinte. Esse raciocínio daqui, ele dá bastante trabalho e acaba levando muito tempo da gente. Numa prova de múltipla escolha, seria importante que você conseguisse fazer, de repente, de um jeito um pouquinho mais rápido. E aí tem um OBS aqui, uma dica importante para você ter ideia de como é que você faz isso. Olha só, quando você chegou aqui ao final, você não fez isso aqui tudo. Vou pegar outra cor aqui, cadê? Achei. Você não fez isso aqui tudo dando 3. 3 não era o seu expoente? E o que você fez? Você subtraiu o log de 5, que é o número que está na frente.
Então vamos tentar generalizar, vê só. Concentração de H+, é A vezes 10 elevado a menos B. Como é que eu vou fazer o meu pH? É o expoente B subtraindo o log do número da frente. Log de 5. Nessa questão era log de 5. Beleza? Quem era o B? Era 3. Então você fazia 3 menos log de 5, que ele deu 0,7. 3 menos 0,7? 2,3. Olha a gente fazendo de cabeça a questão. Então sempre que o cara me dá a concentração de H+, nesse formato, A vezes 10 elevado a menos B, eu pego B, subtraio log de A e vou direto. A mesma coisa acontece com OH. Mas se você estiver fazendo com OH, sai em POH. Beleza? Gente, nessa questão, a gente trabalhou com duas coisas muito importantes. pH mais pOH dando 14, que é importante pra caramba, e essa observação, que vai ajudar muito a nossa vida, junto com a observação da aula anterior. Da aula anterior não, desculpa, questão anterior, que falava que se você tivesse esse númerozinho sendo 1, bastava você olhar para o expoente. Poxa, claro, porque log de 1 é 0. Se esse número A fosse igual a 1, ou seja, se ele não tivesse aparecendo aqui, esse trecho não aparecia, dava direto o expoente. Tudo bem? Beleza, gente? Vou passar para outra. Vamos lá. Questão 12. pOH de uma solução de concentração hidrogênio iônica 10 a menos 8 será igual. Então, vamos embora. Aplicação dessas regras, desses macetezinhos que a gente teve aí. Vamos embora. Marca aí que eu já estou voltando. Vamos lá, gente. Questão para a gente calcular pOH. Mas ele deu H+. Então, lá. H+, 10 a menos 8. Eu podia aplicar log? Podia, né? Mas vamos usar aquele macete que a gente viu? Concentração de H+, 10 vezes elevado a menos pH. Opa, encaixa. pH igual a 8. Se eu sei pH, eu sei pOH. Porque eu sei que a questão pede pOH, o que eu tenho se relaciona com o que eu quero, mostrando pH mais pOH dando 14. Ou seja, esses dois somam 14, 8 mais quanto? Mais 6 dá 14. pOH é igual a 6. Isso aí dá letra A como resposta. Nota que na hora que você sabe esses macetes do que está rolando entre pH e pOH, a questão fica muito mais rápida, beleza? Você, de repente, daqui a um pouco, ou até agora, já está conseguindo fazer essas questões de cabeça, o que vai ajudar bastante na hora de uma prova múltipla escolha, como é o caso dessa nossa prova de agora. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos passar para outro item? Vamos lá. Outro item vai mexer um pouquinho no que a gente está falando, mas sem necessariamente um cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Ao se colocar gelo seco, CO2, em água levemente alcalina, em presença de fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, verificou-se que a solução, que inicialmente era rósea, tornou-se incolor. Este fato se observa porque, vai lá, cara, questão envolvendo reação química e envolvendo pH. Vai lá, tenta fazer essa aí. Já estou voltando então. Então lá, gente, questão mostrando pra gente uma reação química, onde a reação química envolve o CO2. E além disso, ele me mostrou que teve uso de um indicador ácido-base, fenolftaleína. E ele até mostra a coloração rósea virando incolor. Cara, um indicador ácido-base é aquela substância que tem alteração de cor devido às alterações de acidez do local. Só que é muito provável que você não lembre as colorações da fenolftaleína dependendo do meio que ela se encontra. De repente você não lembra qual é o intervalo de mudança de coloração, acho que a gente chama de faixa de viragem. Beleza, mas isso aí não é o importante não. Cara, você consegue deduzir mesmo sem saber que existia a fenolftaleína. Então vamos lá. Ele falou pra gente que no início tinha uma solução alcalina, ou seja, uma solução que tinha OH em muita quantidade. Tudo bem? Uma solução básica. Se a solução é básica, significa que ela apresenta um pH
maior do que o valor padrão, que é o neutro, 7. Então o pH da solução está alto, acima do 7. Aí eu adicionei uma substância. Qual é a substância que eu adicionei? Eu adicionei CO2, que é um óxido de caráter ácido. Poxa, o que vai acontecer na hora que eu adiciono um ácido num local que está básico? Vai começar a reagir, vai começar a neutralizar, e o caráter básico vai o quê? Vai diminuindo, 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 até agora que se torna neutro. E aí eu tenho a solução sendo neutra. Então lá como solução final, eu posso ter uma solução neutra. Ou até o caso extremo. O cara foi botando tanto CO2, que já neutralizou a solução anterior, mas agora o CO2 está em excesso. E como o CO2 é um cara ácido, a solução pode estar ácida. Então, neutra ou ácida. Pode ser que o H+ esteja igual ao H-, que é o neutro, ou pode ser que o H+ esteja em grande quantidade. Se a solução está neutra, pH é 7. Se a solução está ácida, está abaixo de 7. Então, se liga. O pH estava acima de 7 e agora ele foi ou para 7 ou abaixo de 7. Quer dizer que o pH caiu. A única opção que mostra para mim que o pH cai é a pH da solução diminui. Esse é o nosso gabarito. Nota então que a coloração da fenolftaleína foi só um detalhe, que de repente muitos de vocês estavam presos à coloração, mas que ela não serve para nada. Para deixar isso aí mais claro para a gente, fenolftaleína fica incolor abaixo do pH 8,2. Acima do 8,2 ela é rosa. Então quando eu olho para cá, eu estou vendo, era acima de 8,2 e agora é abaixo de 8,2. Só que isso é uma informação que de repente a gente não tinha e não ia conseguir resolver desse jeito. Beleza então, gente? Foi? Vamos partir para a próxima então? Vamos dar uma olhada na questão de número 14. Vamos lá. A oxidação de açúcares no corpo humano produz ao redor de 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. A oxidação de 1 mol de glicose vai produzir aproximadamente... Então, beleza. Vamos dar uma olhada aí no que a gente consegue fazer. Relação entre mol, calor, termoquímica, né? Tenta aí. A gente já resolve. E aí, gente, vamos lá então resolver essa aí? Primeira parada que eu falei com você então já na outra questão. É importante você trazer os dados numéricos, para que com esses dados numéricos você consiga organizar o pensamento. Vê, ele falou que são 4 quilocalorias por grama e ele me deu 0,1 mol de glicose. Beleza. Cara, nota que a pergunta está pedindo calor, né? E o calor está relacionado com a massa. Poxa, não tem uma massa de glicose. Vamos transformar, vamos achar o valor em massa. Aí eu fiz massa molar da glicose 180. 1 mol de glicose tem 180. 0,1 tem x e x dá 18. Ou seja, nessa questão eu trabalho com 18 gramas de açúcar. E ele falou para mim que a cada grama são 4 quilocalorias. Então, 1 grama, 4 quilocalorias. Os 18 que eu tenho nesse problema tem x, e esse x equivale a 72 quilocalorias, que é a opção letra D. Você sempre tem que estar atento na hora que você lista os dados para ver o que eu quero achar como resposta e quais são as informações que relacionam com isso. Geralmente vai ter alguém diretamente relacionado, que é o que eu vi ali, ó, 4 quilocalorias por grama. Então eu vi que para responder calor, eu precisava de massa. Então que ele deveria ter me dado informações em massa, ou então eu vou ter que transformar. E aí, como ele me deu a informação em mol, eu vou ter que transformar para massa, e a gente sabe que quem faz isso é a massa molar. Beleza? Vamos para outra então, gente. O gás utilizado na cozinha é o propano e sua queima ocorre de acordo com a seguinte equação. Olhei para essa equação aí e vi, pô, tá devidamente balanceada, tranquilo. E tem um ΔH lá no final, menos 2.200 kJ por mol. Esse menos indica o quê, hein? Indica que liberou, né? Indica que essa reação é exotérmica, está liberando calor. Tranquilo? E ele falou, considerando essa equação, é incorreto afirmar que... Beleza, então vai lá, tenta fazer. Já estou voltando. Vamos embora.
Então, bora, gente. Vamos lá. Ele pediu para marcar o que é incorreto. Cuidado aí quando ele pede para falar incorreto, hein? Ele até destacou em caixa alta aí, em letras maiúsculas, o incorreto, né? Então, vamos embora. A reação representa a queima do gás propano. E aí, é uma reação com oxigênio? É. Então, provavelmente é uma queima. E aí, deu CO2 e água? Deu? Opa, é uma queima mesmo. E é uma queima chamada de completa, combustão completa. Então, isso aí está correto? Tá certinho. Então, não é a nossa resposta. Depois, B. A variação da entalpia da reação indica que a quantidade de calor absorvida é... Nota, gente, ele deu um ΔH negativo, né? Se é negativo, quer dizer que o processo é exotérmico, libera calor. Toda combustão é um processo exotérmico. E se é um processo exotérmico, está liberando calor, essa aí está errada. Então, a gente ficou com a seguinte situação. Letra B é a nossa resposta. Tudo bem? Mas vamos continuar. Ele falou aí na letra C o seguinte, vou pegar aqui. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Isso de repente dá um pouquinho mais de trabalho, vê? ΔH é final menos inicial, é produto menos reagente. Para que esse número dê negativo, é preciso que essa parcela daqui seja grande, né? Porque eu vou subtrair um número muito grande, aí dá negativo. Então a entalpia do reagente é um valor muito grande mesmo, para que ao final de tudo dê negativo. Então esse item está certo. Letra D. A reação é um processo exotérmico. Beleza, tá certo, ΔH negativo. O produto da queima de um hidrocarboneto é gás carbônico e água. Isso aí, combustão completa. Tudo bem, gente? Bom, beleza. Desse jeito a gente fechou essa questão. Estamos aí nos encaminhando para o fim da aula. A gente passou por vários conceitos importantes nessa aula, coisas que vêm caindo muito na prova da Unigran Rio. E você tem que estar ligado no assunto soluções, no assunto pH, no assunto relações numéricas, mol, até aquele iniciozinho da matéria. Costuma cair bastante a parte de ganha elétron, perde elétron, cátion, ânion, né? Quantos elétrons vão ter. E aí, isso às vezes a gente não dá uma atenção muito grande, porque é parte inicial da matéria. Mas cai muito e essa aula com certeza vai ter ajudado a gente a consolidar melhor os conteúdos para essa provinha aí e com certeza você vai mandar muito bem. Beleza? Me despeço de vocês. Em breve a gente se encontra em uma aula presencial, alguma aula online aí, mas a gente vai se encontrar. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.